mês de outubro chega e a campanha pela prevenção do câncer de mama se intensifica. É o Outubro Rosa. Segundo o tipo de câncer mais frequente no mundo, ele é o mais comum entre as mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de novos casos para 2014 ultrapassa os 57 mil. E é para falar mais sobre os sintomas e tratamentos da doença que recebemos aqui no estúdio a Ilso José da Costa, médico oncologista, também com a gente Márcia Souza, coordenadora da Associação Força Rosa, e Ana Paula Vasconcelos, membro da Associação Força Rosa. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tarde, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, doutor, para a gente começar, a gente queria entender um pouquinho esse cenário aqui no país, né? Com essas campanhas, como é a campanha Outubro Rosa, né? Tem melhorado, né, esses índices de câncer de mama? Tem piorado? Como é que a gente pode entender nessa situação? A gente pode entender que realmente existe uma conscientização muito maior, mas, por outro lado, como a população está vivendo mais, está sendo mais informada, a estatística modifica muito, porque antigamente o diagnóstico praticamente era em doenças avançadas, as pessoas não tinham consciência, e hoje em dia, esse diagnóstico está sendo feito em mulheres muito mais jovens, então a quantidade de diagnósticos aumenta muito. O que, do ponto de vista prático, eu vejo que eu já não sou criança, né? Havia uma fase na minha vida que eu só tratava doença avançada, eu achava tumores de um determinado tamanho pequenos, né? A maioria precisava mais intervenção. Hoje em dia tem muitos pacientes que chegam com tumorzinho bem pequenininho, bem mais fáceis de tratar. Já conseguem diagnosticar logo no início. Que chama a atenção, porque realmente a história do diagnóstico, do tratamento vem modificando muito. Cada um, claro, as pessoas trazem a lembrança dos tratamentos, das doenças antigas, tudo isso, mas inclusive a tecnologia também modificou muito. Bom, Márcia, em 2011 surgiu um grupo de voluntárias em São Leopoldo, né, com o objetivo, então, de apoiar mulheres com câncer de mama. Tu podia contar um pouco para a gente, então, como é que começou isso? Em 2011, um grupo de mulheres voluntárias se reuniram, vendo a importância de se ter aqui na nossa cidade um local onde elas pudessem estar compartilhando as mesmas vivências. A gente sentia muito essa angústia delas falarem o que elas estavam passando, de alguns sintomas que elas passariam com relação à quimioterapia, radioterapia, efeitos colaterais de alguns medicamentos também. Então, a gente viu assim, essa necessidade aqui em São Leopoldo de ter realmente esse espaço. E nós tínhamos como meta para 2014 que este grupo de apoio ele pudesse realmente se constituir juridicamente. E em maio deste ano, então, nós conseguimos. Hoje nós somos a Associação Força Rosa. E já tem quantas pessoas nesse grupo atualmente? Atualmente nós contamos com 29 pacientes e 12 voluntários. Tá certo. Bom, e a Ana Paula é uma das pessoas que participa desse grupo, né? No último ano, então, você descobriu, né, o câncer de mama. Ainda aos 26 anos, tão jovem, você imaginava que isso poderia aparecer tão cedo? Quais foram os sintomas? Eu nunca imaginava, porque eu nunca tive na família, né? Então, assim, os meus sintomas foram bem como se fosse de uma... Eu estava fazendo tratamento para engravidar quando eu descobri. Então, assim, foi bem complicado, por causa que os médicos nunca achassem, não, por causa da minha idade, não tem na família. Daí, quando a gente foi ver, já estava quase 6 meses já eu com câncer. Então, foi bem complicado, assim, bem complicado. E, bom, doutora Ilso, como é o caso da Ana Paula, né, a gente pode perceber que o câncer ele pode aparecer ainda bem cedo, né? A partir de que idade, então, é ideal que as mulheres passem a se preocupar um pouquinho com esse tema? E qual o grau de preocupação também, né? Também a vida não pode virar um inferno. Exatamente. A verdade é que o câncer de mama ele é mais frequente a partir dos 50 anos. A maioria das campanhas, dos estudos de mamografia e outros exames tem foco mais nas mulheres de a partir de 50 anos. Tem alguns estudos de alguns países que se preocupam muito com a economia do gasto, que chegam a preconizar uma mamografia, por exemplo, a cada 3 anos para as mulheres. Mas isso levando em conta toda a estatística financeira. Outros mais liberais fazem exame de rotina a cada 2 anos, geralmente mulheres com mais de 40 anos, e segue. Alguns param de fazer os exames aos 70, 75 anos.
porque, na verdade, a maioria dos tumores de mama apresenta, às vezes, um processo indolente e as pessoas acabam falecendo de outra coisa sem saber. Que isso é uma coisa que, com novos exames e tudo isso, e principalmente pessoas mais maduras, começou a se fazer diagnóstico também em tumores que jamais incomodariam a pessoa. Bom, e no caso Só um tratamento que não dá. Então, mas ela está fora, ela não entra no assunto que ela está fora da estatística. Pois é, a gente inclusive há um problema que os médicos têm, principalmente nessa fase de diagnóstico, de negar a doença por ser muito rara nessa idade. Então, a tendência é sempre tu buscar outra explicação diagnóstica que não o câncer de mama. Então, às vezes, vai atrasando. Pacientes com menos de 40 anos, normalmente, não devem seguir uma rotina de exames precoces, a não ser que tenham história genética na família. Tem algumas alterações que, por si só, causam frequentemente câncer de mama. Desculpa. Mas outra característica também nos tumores de mama de pacientes jovens, pacientes mais idosos, os nódulos são bem definidos e aparecem bem no exame. Às vezes, nas jovens, os tumores tendem a ser um pouquinho mais difuso na mama e não formam uma imagem adequada nos exames, que também dificulta. A melhor solução que eu vejo no caso é que as mulheres, em geral, devem se habituar, e a maioria tem, um acompanhamento ginecológico durante toda a vida. Essa é uma palavra-chave, na verdade, né? Procurar realmente sempre no médico, né? Porque é importante. Né? Qual é o problema de antes de 40 anos, por exemplo, das jovens? Carcinoma, câncer do colo do útero. Né? É frequente o diagnóstico e avançado. Enquanto se a maioria das pessoas fizesse exames de rotina, o diagnóstico seria muito mais precoce. Então, para qualquer doença, a regra é frequentar. Outra norma geral, tem muita discussão sobre qual é a melhor forma de prevenir, de fazer o diagnóstico precoce, que prevenir a gente não tem muita certeza como fazer. De fazer o diagnóstico precoce é uma consciência que a mulher tenha, sem ter pânico, de conhecer a própria mama, né? Quando vai no ginecologista, ele examina, ela vê a flutuação, vai saber que antes de menstruar a mama fica mais densa, dolorida, às vezes com uns nódulozinhos que parecem um saquinho de milho, que passa a menstruação, desaparecem. Lá pelas tantas, existe um nódulo diferente que não tinha antes. Daí é uma preocupação. Nas jovens, a maioria das vezes não é nada. Né? Mas tem que procurar, né? Mas tem que ouvir a opinião de alguém de fora acostumado a fazer o diagnóstico. E, Ana Paula, como é que foi a descoberta, então? Como ela mexeu no teu psicológico? Foi assim, como é que eu posso dizer? Eu esperava estar grávida, mas depois eu descobri que eu estava com câncer. Foi um pouco complicado por causa da minha idade, 26 anos, nunca pensava estar com câncer, porque não tenho na família. Foi bem complicado, assim, para os meus pais. Descobri-se, poxa, minha filha com câncer, e agora? Eles achavam que o mundo tinha acabado. Disse, não, mas eu acho que eu tratei muito bem disso. Até comecei a ir no grupo, as meninas me ajudaram, a Márcia. Foi bem tranquilo, assim, para mim. Eu levei mais na alegria, mais na... Esse é o segredo, né? Não perder a alegria. E, bom, Márcia, o grupo, então, tenta ajudar essas pessoas de que forma, né? Disseminando informações sobre esse assunto ou até mesmo trocando essas experiências entre as mulheres? Exatamente. Esse compartilhar realmente das vivências delas é bem importante, mas principalmente trabalhar realmente com foco na autoestima dessas mulheres, porque a gente percebeu realmente que trabalhar a autoestima, elas se sentirem valorizadas, faz parte do tratamento e auxilia e muito. Então, hoje, ter um local onde elas possam realmente estar se encontrando e poder trazer ali para dentro desse grupo essas expectativas que elas criam realmente em torno da doença, para elas tem sido bem importante. E, doutora Ilso, no caso, né, da Ana Paula, por exemplo, ela não tinha casos na família ainda, né? Então, como é que a hereditariedade interfere nesse caso? A maioria dos casos são alterações genéticas que ocorrem de novo,
né? A família não tem, a pessoa não herda, ou pode, às vezes, herdar um traço que não é definido na família e que numa segunda ou terceira mutação a nível celular esse tumor apareça. Não, no caso dela, não tem como tu suspeitar que ela seja uma pessoa de risco. Ela é o risco de qualquer pessoa de 27 anos, né? Vai ter uma em cada 5.000, sei lá. E uma vez descoberto, então, o câncer de mama, né? Quais são os próximos passos? Como é que funciona o tratamento? Bom, o câncer de mama, geralmente, ele é descoberto de duas formas. Uma, quando a paciente nota algo alterado e vai procurar o médico, e aí acaba seguindo toda a cascata de exames para o diagnóstico. Geralmente são tumores um pouco maior que a pessoa notou, eventualmente o médico examinando, mas hoje, cada vez mais, o diagnóstico está sendo feito por suspeitas de imagem em exames, seja ecografia ou mamografia, mais especificamente a mamografia. Alguns outros exames, tipo ressonância magnética, etc., a critério do médico, eventualmente são necessário que sejam feitos. Levantada essa suspeita, esse é um dos problemas, às vezes, de fazer mamografia para muitas pessoas, porque muitas imagens que não parecem normais aparecem e acabam sendo, a maioria, biopsiada. E o percentual... Então, algumas, a biópsia vai mostrar que é câncer. Provado que é câncer, dependendo da idade, uma série de fatores, tu define o tratamento. O tratamento inicial mais comum, quando possível, é a cirurgia, né? E quanto mais cedo o diagnóstico é feito, menor a cirurgia. E do ponto de vista estético, fica, na maioria das vezes, muito bem. Não precisa tirar tecido, né? Não precisa, às vezes, botar prótese, etc. Feita essa cirurgia, retirado esse nódulo, ele é examinado pelo patologista, que já sabe que ele é maligno. Existe uma outra série de exames que te dá informações sobre ele. Diz assim, se ele é obediente a hormônios ou não, se ele provavelmente responda bem mais a uma química que outra, se o tamanho dele, o risco dele é tal que tu defina por um tratamento mais agressivo. Normalmente, quando tira... Porque o tumor na mama, ele tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, que geralmente vão para a axila, para baixo do braço. Então, via de regra, quando o tumor é pequenininho, o médico tira um desses gânglios embaixo do braço, aquele chamado sentinela, que é o que tem uma alta probabilidade de células que passaram passar por ele primeiro. Então, se ele está positivo, geralmente tira os outros gânglios. Se dá negativo, termina aí a cirurgia. De uns anos para cá, se passou a usar muito a radioterapia. Antigamente, se fazia mastectomia, tirava toda a mama. Estudos posteriores mostraram que, além dos tumores estarem menores, fazia cirurgias menores, com a cirurgia pequena e a adição da radioterapia, os resultados eram equivalentes de benefício a tirar toda a mama. Então, cada vez menos está se tirando a mama. No caso, eu até queria comentar um pouquinho do caso da Ana Paula, né, que já passou pela radioterapia, pela quimioterapia, pela cirurgia. E agora, qual é a situação atual, Ana Paula? A situação atual, agora eu fiz um exame genético, até o doutor pode me ajudar. É um exame de DNA. Que você conhece antes também, né? Sim. E ele é meu médico. Então, esse exame ele demora 3 meses para vir o resultado, por eu ter tido câncer muito cedo, o mastologista está achando melhor eu fazer o exame e fazer a prevenção, tirar outra mama. Sim. O doutor deve explicar um pouquinho mais sobre esse exame, que esse exame é bem complicado. Ele demora uns 3 meses, né, doutor? Para ficar pronto. É o BRCA1 e BRCA2. Isso. Para encerrar, então, já está quase acabando o tempo. Eu queria saber do Grupo Força Rosa, então, as ações que estão fazendo agora nesse outubro, então, para que as pessoas agora que estão curtindo nossa conexão saibam sobre isso. E a importância também das pessoas entenderem o real significado desse mês. Né? Isso, o Outubro Rosa é uma ação internacional. Ela nasceu com esse objetivo principal de conscientizar as mulheres da importância desse diagnóstico precoce, porque o câncer de mama, quanto antes detectado, mais chances de cura a mulher
mulher vai ter. Então, realmente, isso é bem importante. E estão sendo promovidas diferentes ações, não apenas em São Leopoldo, mas em vários lugares, tanto no Rio Grande do Sul como em todo o Brasil, né, e fora também. E nós vamos participar de uma caminhada que eu acho que é bem importante a gente deixar o convite para a comunidade. Essa caminhada estará acontecendo dia 18 de outubro, às 9h30, na Avenida Independência, que é a avenida principal aqui da cidade. Então, é bem importante para que a nossa comunidade Capilé possa realmente se fazer presente nessa caminhada, nos ajudando nessa parte realmente assim de conscientização. Quanto mais falarmos, melhor será o resultado para as nossas famílias, principalmente. Tá certo. Todos convidados para essa caminhada, então, do dia 18, aqui em São Leopoldo. E mais informações, facebook.com/grupo Força Rosa. Isso mesmo. A gente agradece a presença de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Até logo.